Graça e paz de Jesus a todos, amém? Vamos, nessa noite, continuar ouvindo o Senhor falar conosco. Desde a hora que chegamos, o Senhor já está falando conosco, através do irmão, através do abraço, através da doce presença dEle que está neste lugar, através dos cânticos. Agora nós iremos ouvi-lo através da Bíblia, amém? O Senhor é bom, Ele já falou muito conosco hoje, nessa manhã. Tivemos uma manhã muito abençoada aqui, o culto, a EBD, e vamos dar continuidade nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, somente um capítulo. Nós leremos os versículos 22 e 23. Nós estamos em um triênio sobre a verdade importa, com base em João 17:7, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E com base nisso nós temos estudado todos os domingos à noite a carta de Judas. Na escola dominical nós estamos estudando 1 João. No culto da manhã nós estamos estudando o Êxodo e no culto de domingo à noite estamos estudando a carta de Judas. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, Judas 1, 22 e 23. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Vamos orar nessa noite. Pai, esta é a tua palavra. E nesta noite, ó Deus, nós queremos pedir ao teu doce Espírito Santo que traga iluminação e clareza à nossa mente, que possamos, ó Deus, ser alimentados por ti, através da tua palavra, que por si só o faz. Nós te pedimos, ó Deus, nessa noite que o Senhor fale conosco. Nosso coração anseia por ouvir a tua voz. Permaneça entre nós, porque nós dependemos de ti, Deus. Agradecidos oramos por intermédio do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma época em que muitos afirmam amar a verdade. Mas, de certa forma, poucos estão dispostos a viver essa verdade. É notório uma grande confusão de doutrinas. A palavra de Deus ela é relativizada a todo momento. E nós vemos a cada dia mais o crescimento de falsos ensinos. Nós aprendemos aqui pela manhã que lá no século I já tinha isso, imagina hoje. O crescimento exponencial da falsa doutrina no nosso meio. Nós temos a influência das ideologias, os modismos teológicos e interpretação que procuram adaptar a Bíblia ao contexto do nosso tempo. Eles vão tentar de todas as formas deturpar a Bíblia. E é muito evidente que em vários lugares a pergunta mudou. Antes era assim, o que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor, Deus, o soberano e todo-poderoso diz? E passou a ser assim. O que eu penso sobre isso? O que eu entendo sobre isso? A verdade de Deus ela é frequentemente substituída pela nossa opinião. E a autoridade das Escrituras, a cada dia que passa, ela é deixada de lado, para que o homem esteja no centro. A nossa sociedade ela valoriza a justiça, mas esquece da misericórdia. Nós ouvimos a todo momento assim, cada um colhe o que planta.
Ele merece sofrer as consequências do seu erro, do seu pecado. Ou às vezes nós mesmos falamos, eu não perdoo o que fizeram comigo. O mundo trata a vingança como sinal de força. E em contrapartida trata o perdão, a misericórdia, a compaixão como sinal de fraqueza. Jesus, porém, ele apresenta um caminho a nós completamente diferente. Judas escreve porque os homens haviam se infiltrado na igreja, nós temos ouvido isso aqui a bastante ênfase, onde eles distorcendo a graça de Deus e transformando a liberdade cristã em desculpa para cometer qualquer tipo de pecado. Eles não estavam simplesmente fora da igreja, eles estavam inseridos no seio da igreja. Eles conheciam a linguagem religiosa, a liturgia, participavam do culto, davam dízimo, ceiava, participava da ceia, visitava e tudo, mas deturpavam o evangelho de Cristo. Corrompiam a verdade. No ano passado, nós estudamos durante todo o ano um livro do John Stott, Contra a Cultura Cristã. No capítulo 5 tem uma parte lá que fala, é o Sermão do Monte, onde ele fala das bem-aventuranças. E no Sermão do Monte, ao descrever o caráter dos cidadãos do reino de Deus, Jesus declara bem assim, Mateus capítulo 5, 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E isso aqui não é apenas uma recomendação para sermos pessoas mais bondosas. Isso aqui é a evidência de que o meu e o seu coração foi transformado e alcançado através da graça de Deus. John Stott ele ensina que a misericórdia é a compaixão que se move em direção ao necessitado. Nós vemos aqui que é um movimento. E o que acontece? Existe uma distinção importante. Porque a graça, ela trata a culpa que eu e você temos do pecado. E a misericórdia trata as consequências do pecado. A graça perdoa o culpado, a mim e a você. E a misericórdia, o que ela faz? Ela socorre o ferido. Ou seja, a graça, ela reconcilia a mim e a você com Deus. A misericórdia nos leva a estender a mão ao próximo. E ao longo do ministério de Jesus, ele viveu essa verdade. Ele teve compaixão dos famintos, dos enfermos, dos marginalizados e até daqueles que o crucificaram. Ele fala ao ser crucificado, Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. E o Deus, o nosso Deus soberano, ao qual nós servimos, ele chama a Betel, nesta noite, a mim e a você, a refletir um pouco do seu caráter misericordioso. Abrindo um ponto aqui. Isso não significa que nós conquistamos o favor de Deus pelas nossas obras. A salvação, ela continua sendo exclusivamente através da graça. O que Jesus ensina é que quem realmente experimentou a misericórdia de Deus, inevitavelmente se torna misericordioso com os outros. Não tem possibilidade de eu dizer que eu recebi a misericórdia de Deus, que eu fui regenerado através do Espírito Santo, e isso não tornasse prática na misericórdia com os outros. A misericórdia não é a causa da salvação, mas é uma das evidências mais claras que nós somos salvos. É quando nós somos misericordiosos. Por isso, a pergunta que este texto nos faz hoje é profundamente pessoal. O fato de termos recebido tanta misericórdia de Deus está produzindo em nós um coração misericordioso?
Eu vou repetir. O fato de termos recebido tanta misericórdia de Deus está produzindo em mim e em você um coração misericordioso? A forma como eu e você tratamos aqueles que sofrem, a forma como eu e você tratamos aqueles que erram, e principalmente o tratamento àqueles que nos ofendem. Isso revela muito sobre a profundidade da obra de Deus em nosso coração. E hoje nós veremos aqui no texto de Judas 22 e 23 que a misericórdia é uma das marcas mais visíveis de quem pertence ao reino dos céus. Porque quem foi alcançado pela misericórdia divina aprende a viver demonstrando misericórdia ao outro. Ressalto aqui que Judas era irmão carnal de Jesus. Interessante que ele não deu carteirada. Eu sou o irmão de Jesus. Para se impor, né? Ele se apresenta no versículo 1, nós já estudamos isso, ele se apresenta simplesmente como servo de seu irmão mais velho. Nós vimos aqui um exemplo muito evidente de humildade diante de Cristo. A carta de Judas ela foi escrita provavelmente entre os anos de 65 e 80 depois de Cristo, e Judas planejava escrever sobre a salvação. Mas ele foi constrangido a mudar e escreveu contra os falsos mestres que haviam se infiltrado no centro da igreja. Isso nós vemos aqui no capítulo 3 e 4 de Judas. E aqui ele não escreve a uma igreja específica, mas de forma geral. Isso sugere que havia várias igrejas naquele período que estavam passando por o mesmo problema, por essa crise. E a crise ali era os falsos mestres. Os homens, como eu disse, eles transformavam a graça de Deus em licença para o pecado e negavam a autoridade de Cristo. Judas os descreve de uma forma impressionante. Ele os descreve como nuvens sem água, árvores sem fruto, ondas bravas do mar e estrelas errantes. Isso está no capítulo 12 e 13 de Judas. E o mais grave disso tudo é que o perigo ele não vinha de fora. O perigo ele estava dentro do corpo de Cristo. Dentro das próprias ceias de comunhão da igreja, onde acontecia isso. Depois de expor o julgamento que espera os falsos mestres, do versículo 5 ao 16, e exortar os fiéis a edificarem a sua fé, a edificarem na fé, orando no Santo Espírito e guardando a misericórdia de Cristo, nos versículos 17 ao 21, foi a mensagem que o pastor trouxe no domingo passado. Judas chega aqui à sua exortação pastoral, nos versículos 22 e 23, antes do encerramento, que é uma doxologia. Depois de mais de 20 versículos denunciando com veemência os falsos mestres, Judas agora ele vira a página. Depois de 21 versículos denunciando os falsos mestres, agora ele vai virar a página. Ele vai direcionar a igreja. Ele aponta o dedo para nós. Ele diz vós, a igreja fiel de Cristo. A pergunta que o texto responde é: diante de irmãos que estão sendo seduzidos pelo erro, qual deve ser a postura da igreja sã? Diante do cenário onde tem irmãos dentro da igreja que estão sendo seduzidos pelo erro, qual que é a postura da igreja sã?
Nós vamos ver aqui que a resposta que Judas traz, que não é o isolamento, Judas traz que não é a indiferença, Judas traz que não é o julgamento frio. Ele nos traz que é uma misericórdia estratégica. Uma misericórdia que vai discernir, uma misericórdia que irá resgatar e uma misericórdia que irá proteger. Judas ele descreve aqui nesses dois versículos, do 22 e 23, três grupos de pessoas dentro da igreja que carecem de uma intervenção misericordiosa. Aí nós vamos examinar esses três grupos. O primeiro grupo, versículo 22. Os que estão duvidando. E apedai-vos de alguns que estão duvidando. A palavra que ele usa aqui, no grego, ela significa compadecei-vos. Tende misericórdia. É o mesmo tipo de compaixão ativa que a Escritura atribui a Deus do início ao fim. Misericórdia não é simplesmente sentir pena ou dó de alguém. É perceber que uma pessoa está em situação de fragilidade e decidir agir para ajudá-la. O que nós vemos de modo geral na igreja é que nós vemos, sentimos pena, mas não existe da nossa parte um movimento, uma ação para ajudar aquela pessoa. A misericórdia que Judas exige da igreja é reflexo direto do caráter de Deus. A igreja deve tratar com compaixão os que duvidam e estão espiritualmente fragilizados. Não por mera virtude humana, porque nós somos bons, mas porque o Deus que a salvou, o Deus que salvou o nosso irmão que está com dúvida, ele é compassivo, ele é paciente e ele é rico em misericórdia. Assim, a misericórdia ela torna visível e a graça recebida. Judas está falando de pessoas que estão na dúvida, pessoas que estão vacilando espiritualmente. São pessoas que ouviram a verdade, mas foram confrontadas com os falsos ensinos, mas ainda não abandonaram a fé. Porém, estão confusas, inseguras, com o coração dividido. Eles não são hereges, mas estão totalmente vulneráveis no centro da igreja. William Barclay, que é um pastor teólogo escocês, ele tem um comentário sobre isso, abro aspas aqui. Devemos saber o que é que nós mesmos cremos, para poder confrontar o erro com a verdade. E devemos fazer-nos tais que possamos defender a fé de tal modo que, com a nossa gentileza e sinceridade, possamos persuadir a outros. Para obtê-lo, devemos desterrar toda insegurança de nossos espíritos e toda arrogância e intolerância em nossa aproximação aos outros. Nós aprendemos isso aqui hoje pela manhã, que a única forma de combater o erro é quando nós aprendemos o que é verdade. Nós devemos conhecer claramente aquilo que nós cremos para poder confrontar o erro com a verdade. Porém, uma coisa muito importante, essa defesa da fé não deve ser feita com arrogância, com intolerância ou com espírito de superioridade. Essa carta é para hoje, né, irmãos? Nós vemos um cenário geral da igreja dessa forma. Eu preciso de receber oração. Não, eu quero receber oração só se for
daquela irmã ali, porque aquela irmã ali ela é mais abençoada. Pedestal de santidade. Ao contrário, irmãos, nós devemos falar com gentileza, com sinceridade e humildade, buscando persuadir e restaurar aqueles irmãos que estão equivocados. Esse primeiro grupo, irmãos, ele requer apenas de nós uma misericórdia paciente. E como é desafiador exercermos a paciência nos dias de hoje. São pessoas que precisam de paciência pastoral, de alguém que dialogue com elas, que dê o ombro, que tire suas dúvidas, sem os empurrar para fora da igreja. A igreja de Cristo, ela não pode ser abortiva. Acreditem, irmãos, um crente verdadeiro pode ficar em dúvida. Sabe por quê? Porque o falso mestre ele é hábil, ele é sutil. Ele introduz a dúvida e depois ele produz o questionamento. Há cristãos que ficam anos e anos com dúvidas. Às vezes eu comento, quando eu vim para Betel, eu fui aprendendo, ouvindo o pastor Pedro, pastor Tiago e todos os irmãos aqui, comecei a ressignificar coisas que eu ouvia desde quando eu era criança, falava assim, mas é assim? Mas eu ouvi dessa forma. Porque, graças a Deus, nós estamos em uma igreja que se preocupa com a verdade. Porque a verdade importa. E a verdade é a que está contida aqui na Bíblia. A igreja deve exercer paciência. Imagine uma criança que está aprendendo a andar. Luiz está aqui com o Isaac. Isaac está aprendendo a andar. O Isaac levanta, vem no corredor e cai. O Luiz, um adulto maduro, ele não vira para o Isaac e fala assim: você é incapaz. Você não vai conseguir aprender a andar. Desista. Pare. O que o Luiz faz? Ele vem, estende a mão, levanta o Isaac e diz: vamos juntos. Vamos tentar de novo. E é assim que nós devemos tratar os irmãos que estão no nosso meio, que estão na dúvida. Eles não precisam de críticas. Eles precisam de ensino, de paciência, de cuidado. Lembrando que isso não significa que nós aceitamos o erro. Pelo contrário, significa ajudar a pessoa a abandonar o erro e retornar à verdade das Escrituras. Há pessoas, irmãos, dentro da igreja que começam a questionar a fé, porque elas foram influenciadas por vídeos, informações ou doutrinas das redes sociais. Ouviram falsos ensinos. E por isso estão confusas sobre o que a Bíblia ensina, que ainda creem, ainda acreditam, mas permanecem vacilando. Judas nos ensina nesse primeiro grupo de pessoas: não abandone aquele que está duvidando. Ajude-o a permanecer firme. Segundo ponto, os que precisam ser arrebatados do fogo. Versículo 23, parte A: outros salvai, arrebatando-os do fogo. Aqui o tom muda. Primeiro nós estamos falando dos que estão em dúvida, agora dos que estão arrebatados no fogo. O verbo aqui significa salvai, então está no imperativo, é uma ordem. Aqui não é sugerido isso a nós, é uma ordem. É claro que o cristão não salva ninguém, espiritualmente falando. A salvação ela pertence somente a Deus e foi realizada por Cristo através da sua morte na cruz. Porém, eu e você, nós somos o instrumento de Deus para anunciar o evangelho, ensinar a verdade,
advertir, chamar ao arrependimento e retirar alguém que está caminhando para a destruição. Esse é o nosso papel. Aqui nesse texto, eles fazem alusão a Zacarias 3:2. Naquela ocasião, Josué, o sumo sacerdote, ele chega com a roupa toda suja, com as vestes sujas, né? Representando o povo de Israel. E Satanás vem do seu lado para acusá-lo, porém há uma intervenção de Deus e o Senhor o repreende. Então, quando fala disso aqui, a Bíblia nos diz em Zacarias 3:2, é um tição arrancado do fogo. Isso é feito puramente pela graça de Deus. Apesar das vestes imundas de Josué, ele foi resgatado pela graça de Deus. É isso que Judas está dizendo. Assim como Josué foi arrancado do fogo do juízo pela graça de Deus, assim nós, Betel, amados irmãos, como igreja do Senhor, devemos arrancar do fogo do erro aqueles que estão sendo consumidos por ele. E o verbo usado aqui no original, ele fala que ele reforça essa urgência. É arrancar. Arrancar com força. Arrancar rapidamente. Não tem tempo para espera. O que nós vemos aqui não é um gesto gentil, passivo. Eu vou esperar quando eu puder, quando eu tiver tempo. Não. É uma ação enérgica, urgente. Como quem puxa alguém para fora de uma casa em chamas. Se uma casa estiver pegando fogo, você identifica que a pessoa está lá dentro, você não vai esperar. Você não vai entrar, a pessoa está ali acostumada com a fumaça, você entra, identificou que o teto vai cair. Você vai ficar ali discutindo de onde veio a fumaça, qual que é a causa do fogo. Você vai pegar a pessoa, arrancar ela e sair. É nesse sentido. Irmãos, há pessoas que foram, irmãos nossos que foram profundamente influenciados pelo erro a ponto de dizerem assim: estou bem, minha igreja está bem, esse ensino não tem problema, todo mundo pensa assim, mas a igreja precisa, com amor e verdade, dizer: meu irmão, você está em perigo, volte à palavra de Deus. Nós devemos tentar resgatar essas pessoas, irmãos. Sempre lembrando que nós somos apenas instrumentos, porque quem salva é Deus. E um ponto muito importante que nós devemos tomar cuidado, porque isso aqui, quando nós somos usados como instrumentos de Deus, no resgate, no auxílio de alguns irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, como o Luiz falou no domingo retrasado. A linha é muito tênue para que o orgulho ganhe força no nosso coração. Porque às vezes nós passamos a pensar que a obra, quem faz somos nós. Mas não. Quem realiza a obra é o próprio Deus. O orgulho surge quando o instrumento começa a atribuir a si mesmo o mérito daquilo que somente Deus pode fazer. Tomemos cuidado, porque senão o orgulho ganha força no nosso coração e nós queremos atribuir a nós mesmos o mérito daquilo que somente o Senhor Jesus pode fazer. Como está escrito lá em 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Terceiro e último grupo. Os que precisam de misericórdia com temor. E de outros tende misericórdia com temor, odiando até a roupa manchada pela carne. Versículo 23, parte B. Irmãos, a situação aqui ela é muito mais grave. Agora Judas acrescenta algo novo. Além da misericórdia, ele fala assim: você vai exercer a misericórdia, mas com temor.
A misericórdia vem aqui acompanhada de uma cautela reverente. Isso não é medo, queridos, mas é um temor santo. A consciência, nós temos que, ao agir com pessoas que estão nesse nível mais grave, nós temos que ter a consciência da nossa limitação humana, da nossa fragilidade e entender que muitas coisas quem faz é o próprio Deus. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele que cuida estar de pé, olhe, para que não caia. Nós vemos aqui de forma muito evidente que aqui está o equilíbrio de Judas. Tenha compaixão pela pessoa, mas tenha temor pelo pecado. Nós nos aproximamos do pecador para ajudá-lo, mas não devemos nos aproximar do pecado a ponto de participar dele. Judas usa um verbo forte aqui que ele fala assim, odiando o pecado. Nós devemos amar o pecador. A igreja deve amar o pecador, mas odiar com intensidade aquilo que o contaminou. A imagem aqui é a roupa manchada pela carne. Provavelmente aqui eles estavam fazendo alusão a Levítico 13, sobre as vestes contaminadas. Eles falavam que não poderia nem encostar nas vestes, inclusive elas tinham que ser queimadas, porque ali elas estavam contaminadas. Judas está dizendo que a nós, chegue perto o bastante para resgatar, mas não perca a distância de segurança. Salve, mas com cautela. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós somos bem intencionados, mas às vezes nos falta discernimento. E isso pode trazer um prejuízo a nós. Esse terceiro grupo, ele já está profundamente comprometido com o pecado. Provavelmente são os seguidores mais próximos dos falsos mestres. Ou são pessoas que estão em pecado moral grave e contumaz. Aqui nós, como igreja, devemos ministrar misericórdia, mas com cautela redobrada. Aproximar-se o suficiente para resgatar, sem se deixar contaminar pela mesma mancha. William Black, ele trouxe mais um trecho, eu quero ler aqui, abro aspas. Há perigo para o pecador, mas também o há para aquele que o resgata. Quem quer curar uma enfermidade infecciosa sempre enfrenta o risco da contaminação. Aí ele acrescenta: antes que alguém possa resgatar outros, deve afirmar-se ele mesmo na fé. Deve tornar-se um hábil nadador antes de poder salvar a outros que estão em perigo de afundar-se no seu erro. Nós só podemos combater o erro quando nós sabemos a verdade. Está ali o Lucas, ele vai saber, Lucas e Larissa estão estudando. Imagine um médico tratando uma doença contagiosa. Ele se aproxima porque deseja ajudar a pessoa, mas ele não age de maneira imprudente. Ele usa proteção, ele toma cuidado, ele conhece o perigo da contaminação. Da mesma forma, o cristão deve aproximar-se do pecador com amor. Mas não pode brincar com o pecado. Irmãos, não brinquemos com o pecado. Às vezes nós vamos ajudar pessoas presas ao vício, às vezes nós vamos ajudar pessoas presas à imoralidade, presas à mentira, presas à rebeldia, à incredulidade, a práticas contrárias à vontade de Deus. Mas nós devemos lembrar, quem puxa alguém para fora do poço não pode perder o equilíbrio e cair junto. Quem puxa alguém para fora do poço não pode perder o equilíbrio e cair junto.
Judas nos ensina aqui uma gradação pastoral da misericórdia. Nós vemos aqui que ela não é uniforme. É discernida caso a caso, conforme a gravidade espiritual de cada situação, nesses 3 grupos que nós apontamos. Quando há dúvida, nós somos orientados que ele pede um diálogo paciente. Quando há um perigo eminente, ele nos orienta que haja um resgate com urgência. E quando há uma contaminação profunda, pede uma misericórdia cautelosa. Porém, em nenhum momento aqui, Judas não autoriza o abandono. Nós não podemos, como igreja de Cristo, abandonar os nossos irmãos. A ordem nos 3 casos é a mesma. Tende misericórdia. Quero fazer 3 rápidas aplicações. Para os que duvidam, cultivemos o discipulado paciente. John Piper, ele vai dizer uma frase que é a seguinte, abro aspas: os que têm dúvidas sinceras não devem ser esmagados com julgamentos rápidos, mas recebidos com paciência, bondade e empatia pastoral. Essa palavra esmagados aqui no original, ela fala despedaçar, ferir gravemente. Segunda aplicação, para os que estão em perigo, tenhamos coragem de intervir. Há entre nós irmãos que não estão somente duvidando, mas eles já estão consumidos pelo pecado. Às vezes tem um adultério que está em curso, uma dependência que destrói o lar, um afastamento decidido da igreja em relação a outro erro doutrinário. E qual que é a nossa função? Arrebatar. E nessa hora aqui, irmão, não é hora de sutileza, mas é uma hora de intervenção corajosa. O Wilson falou isso uma vez, tem situações que nós temos que ter coragem. Uma coragem como quem tira o filho do trânsito vendo um carro que pode o atropelar. Às vezes você vê o carro, você vê seu filho, você pega ele, pega e arranca, tira, arrebata ele daquele perigo. Terceira aplicação, essa aqui é bem direta aos líderes e pastores, e talvez a mais negligenciada dos nossos tempos. Judas nos ensina que ajudar os mais feridos exige misericórdia com temor. Irmãos, nós temos que ter um discernimento e uma maturidade muito grande ao aconselharmos as pessoas, a quem nós vamos ajudar. Às vezes uma pessoa chega e me pede conselho, se for uma mulher, eu tenho que estar com a minha esposa. Eu não posso brincar com o pecado. Eu não sei qual que é a intenção nível. Então nós temos que ter discernimento e cautela. Às vezes, se eu não tenho condições de lidar com aquela situação, eu devo procurar alguém mais experiente, um líder mais experiente ou um pastor, para que a situação seja conduzida dessa forma. Porque, caso contrário, nós podemos estar trazendo um prejuízo a nós e caindo no mesmo pecado. Ao invés de resgatar, de arrebatar, nós estaremos inseridos junto com a pessoa. Concluo, irmãos, dizendo que a Igreja de Cristo não é um hospital de cura instantânea, mas também não é um tribunal de condenação fria. A Igreja de Cristo, a Betel, é uma comunidade de resgate, onde a misericórdia de Deus, a mesma que tirou a mim e a você do fogo do juízo, se torna a misericórdia que oferecemos uns aos outros.
William Barclay registra em seu comentário uma frase que eu achei muito interessante, falou muito comigo. Diz assim: quando o poder de resgatar os perdidos desaparece da igreja, acaba-se a igreja. Quando o poder de resgatar os perdidos desaparece da igreja, acaba-se a igreja. Judas nos convoca a agir, irmãos, com paciência para o que tem dúvida, com urgência para o que está em chamas e com temor santo para o que já está contaminado. Mas, sempre com misericórdia. Que o Senhor Jesus, por sua graça, torne a Betel, a mim e a você como igreja, instrumentos dessa misericórdia que resgata. Amém? Vamos orar? Deus, nessa noite nós estamos na Tua presença, a Tua palavra foi exposta, e nessa noite nós pedimos ao Senhor, ao Teu doce Espírito Santo, que fale conosco. Às vezes temos alguém ao nosso lado precisando de misericórdia, de compaixão. E muitas vezes, ó Deus, temos agido com falta de paciência, temos agido, ó Deus, com intolerância, temos agido, ó Deus, com indiferença. Ações totalmente adversas àquilo que nós aprendemos aqui nessa noite. Por isso, ajude-nos, Senhor, a sermos instrumentos para resgate de almas e de vidas aqui na Betel e aonde nós estivermos inseridos. Não por nós, por mérito nosso, não por obras, porque tudo quem faz é o Senhor. Nós somos simplesmente instrumentos. Que possamos fazer isso, ó Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. O evangelho do Senhor Jesus é a verdade que importa, alcance os corações dos nossos irmãos. Que sejamos, ó Deus, assim, para a tua glória. Nos ajude, Deus. Oramos nesta noite, agradecidos por tua palavra, e oramos por intermédio do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.